Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Irmãos, estamos no 4º domingo do tempo da Quaresma e vivemos hoje de uma forma muito particular, esta alegria de sermos de Cristo e de caminharmos para junto dele. Preparemos o nosso coração para vivermos dignamente estes santos mistérios, reconhecendo a nossa condição de pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia,
para se cumprir a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha língua. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha língua. Sobre os rios da Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião, nos salgueiros das suas margens, dependuramos nossas harpas. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha língua. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos, e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha língua.
fortalecida fica a minha mão direita. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha língua. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fica presa a minha língua, fica presa a minha Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim, quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como o caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, temos neste quarto domingo da Quaresma leituras belíssimas que nos hão de alegrar pela mensagem que nos transmitem. Primeira leitura do segundo livro das Crónicas, já a terminar este livro, já quase a terminar este livro, apresenta-nos factos históricos. A destruição de Jerusalém, a deportação do povo de Israel para o exílio e depois o regresso mais tarde, bastante mais tarde, o regresso do exílio de novo para Jerusalém. Por exemplo, os elementos que estão a fazer neste momento o Alfa, recordar-se-ão com certeza que aqui há pouco tempo lhes falei exatamente da questão da relação entre a má relação entre os samaritanos e os judeus. Vem precisamente deste período, a reconstrução do templo, etc. Ora, o que é que esta leitura, acima de tudo, o que é que esta leitura proclama? Simples. A leitura é muito clara. Não ouviam a voz de Deus. Então, e Deus não enviava os seus mensageiros? Claro que sim. Ouvíamos isso também. Os próprios profetas que Deus enviava, não sendo escutados, sendo até ridicularizados, muitas vezes acabavam por se perder também neste caminho. Por isso mesmo, deixavam de conseguir ser voz de Deus. O Evangelho apresenta-nos uma catequese, uma profunda catequese, o Evangelho de São João, muito teológico, como sabeis, apresenta-nos uma belíssima catequese sobre quem é Jesus e o que é que ele vem fazer. Um diálogo entre Jesus e Nicodemos,
que já conhecemos bem, sobretudo por estas alturas da Páscoa, em que Jesus explica a Nicodemos qual é a sua missão, o que é que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus quer do seu povo, que continuem aquele caminho que escutávamos na primeira leitura, de desvio do caminho de Deus? Não, claro que não. Aquilo que Jesus propõe como palavra de Deus, como verbo de Deus, é exatamente o oposto. Mas chama a atenção de Nicodemos. Nicodemos, como sabeis, era um chefe entre os judeus. Chama a atenção de Nicodemos com aquelas mesmas palavras que escutávamos por altura, aliás, mesmo no dia de Natal, na missa do dia de Natal. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo encarnou, mas os homens preferiram as trevas. E Jesus volta aqui a repetir essa mesma ideia. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Está na nossa natureza, não temos que nos conformar com isso, é o que Jesus nos diz, mas por Ele podemos ultrapassar isso. Agora tudo depende de nós. Tudo depende de nós, não por o próprio Jesus o diz, não simplesmente por termos um querer mental, psicológico, intelectual. Acreditar em Jesus é muito mais do que termos um sentimento, um pensamento lógico da razão que nos leva a concluir que Jesus é de facto o Filho de Deus e que nos pode dar a salvação. O que é então acreditar em Jesus? São Paulo, na segunda leitura, ajuda-nos a perceber, e que maravilha de texto ele hoje nos apresenta. Reparai que ele fala aos Efésios da salvação não como algo que um dia, como estamos habituados a pensar, que um dia há de acontecer. Não. Ele diz mesmo, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Cristo restituiu-nos à vida. Então, por estas palavras, podemos facilmente compreender, nós já estamos na vida eterna. Já temos em nós essa semente, essa participação nessa vida de Cristo. Então, mas Jesus não fala ali de que uns, no Evangelho, que uns se salvam e que outros não se salvam. Fala precisamente nisso. Porquê? Porque está de acordo com todas estas leituras. Acreditar em Jesus Cristo e ver desta maravilha, acreditar em Jesus Cristo é fazermos-nos Cristo, se quisermos. É fazermos uma opção por vivermos a nossa existência como Ele. Não são as obras, a salvação não vem de nós, diz São Paulo ainda. A salvação vem de Deus. Não é por... Nós estamos muito habituados a pensar em Deus como um contabilista. Ora, este senhor ou esta senhora deram esmola ao longo da sua vida 100 vezes, jejuaram mais tantas e, portanto, têm aqui uns créditos. Mas depois disse mal deste, disse mal daquele, roubou ali uma coisa, portanto, tem que se descontar. Agora vamos ver nos pratos da balança o que é que isto dá. Não é isso que Jesus Cristo, e particularmente esta palavra de hoje, nos diz. De maneira nenhuma. Não são as obras que nos salvam, diz claramente São Paulo.
é a graça de Deus. Por isso ninguém se pode gloriar. É exatamente por isso que ninguém se pode gloriar e dizer, eu já tenho a salvação, está tudo feito. Não. A salvação que nos vem desta graça de Deus é como chegarmos à encruzilhada de um caminho. Ou optamos pela vida que sempre quisemos levar, a vida das trevas, a vida que rejeita a luz, ou pelo contrário, optamos pelo caminho que nos leva a Jesus Cristo e que nos torna mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos com Ele, todos os dias mais parecidos com Ele. O outro caminho, e Jesus acaba por dizer isso, e com a ajuda de São Paulo nós também o percebemos, o outro caminho é o caminho que nos deixa no orgulho, que deixa que o orgulho se sobreponha, por exemplo, ao nosso serviço, à comunidade ou ao outro, que nos deixa na nossa autossuficiência, que nos deixa no nosso egoísmo, que nos deixa centrados sobre nós próprios, incapazes de ver quem está à nossa volta e que precisa da nossa ajuda e que precisa da nossa dedicação. Lembrem-se, por exemplo, quantas vezes o Santo Padre nos tem dito que é preciso levantarmos-nos do sofá onde comodamente nos instalamos e fazermos caminho. É isto mesmo, é tornarmos-nos mais parecidos com Cristo. Portanto, não são as boas obras, ainda que boas, que nos salvam. É a nossa proximidade, a nossa semelhança a Jesus Cristo, pela sua graça em nós, que recebemos no batismo, nos torna então cada vez mais semelhantes a Ele. E isso, naturalmente, nos vai introduzir no caminho da salvação. Então, e porquê é que os outros são condenados? Não é Deus que os tira da salvação. Ou fazes isto, ou então não recebes o prémio. Não, nada disso. Somos nós que, ao optarmos por fazer um caminho que nos mantém no nosso egoísmo, naquilo que nós habitualmente chamamos o pecado, recusamos, excluímos-nos dessa mesma salvação. É esta a grande questão, é esta também a grande alegria, é esta também a grande motivação que o Senhor hoje nos dá, mais uma vez, para, agora que estamos neste tempo de deserto, nos pormos de facto a caminho. E quando digo este tempo de deserto, refiro-me a este tempo da Quaresma. Mas também, se quiserdes, a estes tempos que vivemos de maior isolamento de grande parte de nós. Acolhamos então esta salvação que Deus nos envia através de Jesus Cristo. Ele envia o seu Filho não para o massacrar, mas para nos dar a todos a possibilidade de termos esta vida de ressuscitados. Quereis maravilha maior do que esta? Olhemos a cruz. Sim, ela é um sinal de sofrimento, de dor, mas ao mesmo tempo é também um sinal de esperança e, sobretudo, um imenso sinal de amor, porque é na sua cruz que Jesus Cristo nos mostra como está para nos servir. Não é por gozo de Deus em nos enviar o seu Filho para o torturarmos, para o maltratarmos, para o ignorarmos e depois lhe darmos a morte. É sim para que tenhamos a possibilidade de receber a sua graça e fazermos, então, este caminho para a vida eterna.
E nesta confiança no nosso Deus, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo sejam guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e preste ouvidos às palavras dos profetas, oremos, irmãos. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e pratiquem e acreditem que Jesus veio salvar-nos, oremos, irmãos. Iluminai-se. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos que partiram, marcados com o sinal da fé, Maria da Conceição Costa Correia, no 10º aniversário do seu falecimento, Maria Estefânia, Maria de Jesus, António Joaquim de Paulo, esposa, filho e genro, Maria Luísa Pires de Jesus, marido e familiares, Orlando de Oliveira Regada, Maria Regina Ferreira Guerra, Maria Augusta Gonçalves, Lucinda da Conceição Pires, António Manuel Alves, para que o Senhor os acolha no seu reino glorioso, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus omnipotente e misericordioso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios, especialmente pela graça do perdão. Ao homem, náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo, morto e ressuscitado, o porto da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja, santa e também pecadora, uma segunda tábua de salvação depois do batismo, e continuamente a renovais para a reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, o Patriarca Manuel, os bispos seus auxiliares, particularmente o Sr. Dom Joaquim Mendes, que hoje celebra o seu aniversário natalício, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Eugênio e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E fazemos, como habitualmente, a nossa saudação também como súplica de intercessão a São José, esposo da Virgem Maria, e que ao longo deste ano somos convidados a contemplar e a descobrir, se calhar até, de uma maneira nova e diferente. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Ora, caros irmãos, como sabeis, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 15, temos a indicação da reabertura das igrejas. Vamos publicar e afixar os horários que, a partir de amanhã, passarão a estar em vigor e peço, por isso mesmo, a vossa atenção. São semelhantes aos anteriores. Como sabem, às segundas-feiras a igreja está encerrada, mas na terça-feira já retomaremos as missas presenciais, concretamente às 7 horas da tarde. Nesse dia somos convidados no nosso país a rezar muito particularmente pelas vítimas da pandemia. Essa será uma das intenções pela qual iremos celebrar esta Eucaristia. A catequese, por exemplo, e outras atividades que habitualmente decorrem na cave da Igreja, queria também deixar desde já o aviso, só depois da Páscoa poderão eventualmente ser retomadas. Naturalmente também somos convidados à responsabilidade e ao maior cuidado, como até aqui temos tido aqui na paróquia, mas que não confundamos esta reabertura da Igreja com estar tudo passado. Pelo contrário, continuaremos a imprimir as regras, e como cristãos que somos, as regras de proteção, particularmente o distanciamento social, a lavagem ou a desinfecção das mãos e o uso da máscara. Ainda lembrar o momento de oração com os catequistas, na terça-feira também, dia 16, pelas 21h30, via Zoom. E, por último, avisar que no próximo domingo as Jornadas Diocesanas da Juventude irão ter lugar também via meios telemáticos. Os nossos jovens estão a inscrever-se, outros irão também fazer a sua participação. Vamos, portanto, retomar uma nova etapa, não a desperdicemos, porque são oportunidades que às vezes não nos surgem repetidamente. Queria desejar-vos um santo domingo, uma excelente semana e que seja vivida com esta intenção presente, bem presente nas nossas cabeças, de segurança nos nossos relacionamentos sociais e na nossa presença social. Santo domingo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.